programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E começa agora convidando você para fazer parte dessa grande ciranda do bem. Todos nós podemos adotar alguém que precisa de ajuda. Embora nós pagamos os nossos impostos, nós temos os nossos impostos dedicados ao nosso bem-estar, ainda não está sendo suficiente. Mas nós podemos olhar por aqueles menos aquinhoados, aqueles que têm uma vulnerabilidade maior e precisam de nós. Nós podemos estender a nossa mão, olhar com carinho. Se você ainda não sabe como fazer ou como dar esse passo para ajudar alguém, você pode assistir ali no programa Trilha Social no Face. Você vai ver todas as pessoas que passaram por aqui. Todas elas contam as suas histórias e elas podem inspirar você a fazer parte, talvez, da organização que ela faz parte, do bem que ela faz. E hoje, aqui no nosso programa, nós vamos falar sobre algo muito importante, a mulher. Veja, a mulher é o caminho da vida aqui na Terra. A mulher é aquela que traz a continuidade da vida. Como ela deve ser muito bem tratada. Infelizmente, nós temos uma série de situações no nosso país, não vou dizer nem no nosso Brasil, em que a mulher é colocada de uma forma minimizada e às vezes até violentada. A violência contra a mulher tem sido algo que está nos preocupando. E existem várias formas de nós podermos ajudar. Existe também as doenças que acometem as mulheres e às vezes, por elas não terem conhecimento, não sabem nem como buscar ajuda. E também as mulheres que querem empreender, as mulheres que precisam de ser, muitas vezes ela é o arrimo de família, precisa de empreender, precisa de fazer alguma coisa para ter um melhor ganho para sustentar os seus filhos, infelizmente, por problemas sociais que fogem às vezes a nossa alçada, mas que nós podemos sim estender a nossa mão e fazer algo que possa ajudá-las. E hoje eu estou trazendo aqui a doutora Gilmaiara Abreu, que é uma doutora e também empreendedora, e ela está muito ocupada com a questão das mulheres e vai fazer um grande evento para ajudá-las a ter um novo olhar sobre elas próprias e também o autocuidado, porque nós temos aí o câncer de mama que está assolando, né? As mulheres estão infelizmente sendo acometidas desse mal, uma grande quantidade, e ela vai falar um pouco sobre isso. E eu vou fazer algumas perguntas a ela, e já começo perguntando se a ansiedade pode colaborar com a questão do câncer. Olá, Maristela. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, tanto no caso, a senhora que me convidou e também ao André, que está na parte da produção. Muito obrigada. E em relação à ansiedade, realmente, ela é um grande problema hoje em dia. O Brasil é considerado o país com o maior número de ansiosos no mundo, então realmente é um problema que virou social. E em relação a como ele está interferindo nas mulheres, na saúde das mulheres, como eu falo muito também da questão do empreendedorismo, a gente sabe que hoje a ansiedade é a terceira causa de afastamento do trabalho. Então, tem repercussões em todos os setores do sistema de saúde como um todo e também da sociedade. Você falando a respeito disso, né, o afastamento do trabalho, eu imagino que como nós temos, por exemplo, a questão da educação. Na educação, acho que 90% dos professores são professoras, né? Ou mais que 90% até. Então, isso também ocorre, né, com as mulheres que educam. Imagina com essa questão do estresse, o afastamento. Houve épocas aí que houve um número muito grande de professores afastados do seu ofício, em função do estresse que causou pânico depois, que pode culminar também, né? Pode caminhar para um pânico, a síndrome de pânico que está acontecendo também, o medo, né? O medo de ir em frente, as dificuldades. E você acha que, como é que nós poderíamos colaborar para que elas pudessem ter um caminho melhor?
A gente pode começar falando sobre isso, né, Maristela? Que muitas vezes as mulheres nem conseguem identificar que estão passando por isso. E se a gente tem um problema, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que está causando esse problema. E no caso da ansiedade, do transtorno do pânico, todos esses transtornos mentais têm um fundo emocional, tem uma causa que muita gente desencadeou na época da pandemia, por causa do estresse, do medo que passou. Então, o primeiro passo é detectar. Essa mulher precisa, às vezes, de ajuda, de um profissional mesmo, capacitado. E, às vezes, é um trabalho multiprofissional. Trabalho do psicólogo, trabalho do psiquiatra. Então, ela vai precisar de ajuda, mas ela precisa saber que está passando por isso. E é por isso que é importante a gente falar sobre saúde mental, que é o que a gente vai estar abordando um pouco também nesse evento do dia 15, que a gente vai estar promovendo, porque a gente precisa deixar claro, né, que, às vezes, precisa tratar realmente, e para isso a gente precisa primeiro detectar o problema. E muitas vezes a pessoa nem sabe, né, que está com essa síndrome, ela não se percebe. As pessoas é que percebem, então tem que observar o que falam, né, o retorno da família no trabalho, porque a pessoa, a mulher, ela fica muito vulnerabilizada, até às vezes, e ela é muito atingida por isso, porque ela acumula muitas funções, ainda acumula. Ela trabalha, mas em casa ainda, às vezes, antes de trabalhar, ela acorda mais cedo para fazer o almoço, para deixar para os filhos, para deixar a roupa limpa, para deixar as coisas ajeitadas. Veja, ainda existe essa forma de condução da vida da mulher. Isso, a mulher é multitarefa, né? Estava fazendo ontem uma live com a empreendedora Milena Sampaio e a gente estava falando sobre isso, sobre as multifuncionalidades da mulher. Ela tem que realmente se virar em várias áreas e muitas vezes ela vai precisar realmente às vezes ela não está conseguindo escutar esse feedback das pessoas estarem falando, que ela realmente precisa de ajuda. Às vezes vai ter que precisar de alguém mais próximo, de repente até o esposo, uma irmã, realmente chegar junto e falar, não, você precisa de ajuda, vamos a um profissional, vamos contratar, como eu já falei, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta ocupacional, para poder realmente ajudar essa mulher. Quando nós falamos da síndrome de pânico, da ansiedade, nós também temos um outro problema, que é a depressão. A depressão, até você chamando a pessoa para ser cuidada, ela não sente vontade de ir buscar essa ajuda. De que forma que a gente poderia, nesse trabalho que vocês vão fazer no dia 15, de que forma que nós poderíamos ajudar essa mulher? Como é que a família pode ajudar? Vai ter que levar força? Como é que a gente faz quando uma pessoa que está nesse estado e ela não tem força própria e precisa de alguém e ela não aceita essa ajuda? Como é que pode ser feito? Maristela, nesses casos mais extremos, que é considerado uma urgência médica, se ela tiver em risco até de cometer um suicídio, ela vai ter que ser internada numa clínica psiquiátrica, temporariamente, para ela ter uma assistência ali, 24 horas, para que ela não venha cometer nada mais grave. Contra a própria vida, né? Isso. Então, você vê que a questão do suicídio também é algo que nos preocupa. Sim. Né? Principalmente depois desses momentos que nós passamos, nós ainda estamos passando. Verdade. Quando nós falamos da pandemia, sim, na pandemia nós estávamos isolados. E com relação à pandemia, eu tive Covid. E quando eu tive Covid, uma coisa que me corroía por dentro é eu imaginar que eu estava carregando dentro de mim um vírus que poderia me matar e matar outra pessoa, porque era essa a nossa preocupação. Exato. Né? Vários sentimentos ali, o medo, a culpa de passar para outra pessoa, mas infelizmente é uma situação que a gente não podia fugir e a gente teria que enfrentar, né? A gente teve que enfrentar. Então a gente precisa de buscar apoio também, né? É muito importante. Ontem tinha na live também, tem uma empreendedora que comentou que passou por uma dificuldade. Ela tinha uma loja na região do Pinheiros e ela teve que passar por aquilo e se superar. E aí eu sugeri, mas você tem que procurar pessoas que estão passando pela mesma situação, porque ali, no meio de muitas pessoas pensando no mesmo problema, se encontra também a solução. Então, é realmente procurar essas conexões e sempre com a intenção de um estar ajudando o outro
para que consiga resolver aquela questão. Quando você fala isso, eu me lembro de uma fala, né, na questão sistêmica, que o conflito é o princípio da solução. O conflito acontece para chamar atenção, como, por exemplo, o sintoma de uma doença é um conflito que o corpo está entrando para chamar atenção para aquele órgão que não está funcionando da maneira correta. Muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade, elas acham que o conflito é a paz total, não. É como, na realidade, a paz é quando você olha, você resolve o conflito e olha e passa por ele com uma postura interior serena, olhando para a solução. Porque todo conflito aponta um caminho. Então, olha para esse caminho. E muitas vezes o caminho é buscar um médico. Mas é como eu volto a falar da questão da resistência, porque eu conheço muitas mulheres e muitos homens também, porque atrás, né, tem uma família, Sim. Os filhos, a dificuldade que a pessoa tem de aceitar que ela precisa de ajuda. É como se assim, eu sou forte, eu não preciso de ninguém. Existe também essa premissa, muitas vezes, no comportamento feminino e no comportamento masculino também. Que seria o orgulho, né, Maristela? E aí, mas assim, se ela não mudar, ela vai sofrer as consequências. Mas na vida, eu acredito que a gente tem escolhas, por isso que eu sempre digo, ter saúde é uma decisão, qual é a sua? Porque realmente a gente precisa, tem um momento que a gente vai ter que escolher, se vai querer viver ou se vai querer morrer. E por isso que existe o livre-arbítrio, mas claro, quem está perto tem que oferecer ajuda, e se ela não quiser, né? Fica difícil de poder ajudar. Mas essa questão da mulher e todo dia que você acorda, você mulher, você ser humano, você tem que tomar uma decisão. Você toma uma decisão desde a hora que você acorda. Acordou, a vida está ali te esperando. Todo dia, você vive uma vida num dia. Exato. A vida que você vai viver vai acontecer naquele dia. E também é o poder do agora. É agora. O que você pode fazer agora para resolver aquela questão? Muitas vezes, eu creio que você também dentro do consultório e também conversando com as mulheres e também com a questão do empreendedorismo, muitas mulheres, elas não conseguem dar um passo porque elas ficam esperando a situação perfeita para fazer alguma coisa. Existe a situação perfeita para você fazer alguma coisa? Não. E isso é algo que a gente debate bastante quando a gente está sempre em reuniões e cursos que falam sobre empreendedorismo, que a gente tem que fazer acontecer, né? Pega o que tem ali na hora e vai. Né? Ontem a Milena falou falando da história dela do empreendedorismo, ela simplesmente decidiu que ela tinha que empreender para poder ficar mais próxima da filha. E é isso, né? São escolhas que a gente tem que fazer. E você falou algo muito importante que eu sempre indico, que é um livro que se chama O Poder do Agora. E esse livro nada mais é do que um livro que chama atenção para você estar presente nesse momento, né? A gente está conectado com o que a gente está vivendo aqui, agora, nesse momento. Porque o que é ansiedade? É você se preocupar com o futuro, o que vai acontecer amanhã. E esquece de viver o hoje. Mas é hoje que a gente consegue construir o amanhã, é com o hoje, as nossas escolhas hoje. Então, e também outra coisa que você falou que eu acho muito importante, é da gente aproveitar o dia. Todos os dias a gente tem que ter uma recompensa. As mulheres, elas esquecem muitas vezes desse autocuidado, de se dar esse direito de fazer algo bom por ela, durante o dia, nem que seja um banho, né? Um banho, como eu estou lembrando muito do que a Milena falou, porque está recente. E a Milena sempre fala disso, da questão do banho, tomar o banho relaxante. E às vezes as mulheres não se dão nem esse direito de um momento, 5 minutos, 10 minutos, durante o dia. E isso acontece muito com as mulheres que têm filhos e trabalham, então há uma demanda, né, dos filhos, da vida, e ela realmente não consegue, claro que ela toma um banho, mas ela não consegue relaxar. Isso. É aquele banho só para limpar o corpo, mas ela não sente a água correndo pelo corpo, o sabonete, enfim, sentir a si mesma, sentir que está cuidando dela mesma. É o autocuidado. E falando em autocuidado, nós estamos num mês
que é muito importante, chamamos atenção para o câncer de mama, como a gente já falou no começo do programa. Como vocês vão tocar nesse assunto também durante esse evento. Esse evento vai acontecer no dia 15/10, vai ser no The Square, vai ser um evento maravilhoso, esse evento é o evento para consertar a sua vida, né? Sua decisão vai mudar a sua história, ou seja, tudo parte de uma decisão. Como é que o que você pode falar para as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente para as mulheres, como é que elas podem ter esse autocuidado? Porque tem o câncer de mama, mas também tem o câncer de útero e tem câncer em várias partes do corpo. Como é que a gente pode, que tipo de exames podem ser feitos todos os anos? Porque se fala muito do câncer de mama que tem assolado muito, mas os outros? Como é que ficam? De que forma que pode ser feito? Com certeza, é muito bem lembrado, viu, Maristela? E é justamente sobre isso, eu queria relatar o que aconteceu comigo. Eu atendi uma paciente semana passada, que ela veio para mim por uma queixa de queda de cabelo, e como eu faço medicina integrativa, uma medicina funcional, que procura buscar as raízes, a origem dos sintomas, eu estava questionando, né, a respeito dos exames, se ela tinha feito exame de mama, o ultrassom pélvico, transvaginal, que vê o útero, os ovários, e ela disse que há 3 anos não fazia os exames. Ela ainda falou assim, o que acontece, doutora, é que se fosse para o meu filho, eu teria lembrado, mas para mim, eu não lembrei. Então, a gente vai chamar a atenção sobre isso no evento, das mulheres terem um tempo para ela, de tirar um sábado, não é muito, né? Um sábado, para estar em outro ambiente, um ambiente diferente, um ambiente de network, onde a gente pode conhecer outras pessoas. Eu te conheci também durante um evento, não foi, Maristela? Foi. Que a gente esteve palestrando agora no mês de setembro. Então, é sobre isso, sobre criar novas perspectivas, conhecendo novas pessoas. E a gente pode fazer, voltando para o autocuidado das mulheres e no tratamento da saúde, a gente pode fazer como se fosse o check-up, que chama, né, anual. No caso do câncer de mama, é importante o ultrassom bilateral das mamas. E dependendo da idade, se pode fazer também a mamografia, que ela passa a ser rotina. E são exames que hoje em dia tem acesso, né? Até pelo SUS, fazem campanhas anuais. E às vezes só precisa realmente a mulher ir lá, decidir fazer esse exame. E hoje nós temos, né, até gratuitamente, tem pelo SUS. Existe a Rede Feminina do Câncer. Se você tiver dificuldade, busque a Rede Feminina do Câncer, que eles podem te indicar onde você pode fazer os exames. Sim. Eles vão te ajudar também. E é importante também o histórico familiar, principalmente do câncer de mama. Não sei se vocês lembram do caso da Angelina Jolie, que ela retirou as mamas bilateralmente, depois que ela fez um teste genético, onde ela viu que tinha ali um gene que predispunha a ela ter esse tipo de câncer. Então, hoje em dia, até a tecnologia, a gente consegue também fazer teste genético, onde a gente consegue detectar esse tipo de gene. E então a gente tem que usar prevenir, se tem também história na família, principalmente das mulheres mais próximas, né, do grau de parentesco. E, além disso, você questiona também dos outros tipos de câncer que a gente pode prevenir. Colonoscopia também é um exame que a gente previne o câncer de colo, do câncer de intestino. Então, assim, precisa realmente ter um médico ali, base, para poder estar ali acompanhando. No caso das mulheres, ultrassom pélvico, transvaginal também, anual. Podemos fazer também ultrassom abdominal. E, claro, de acordo com a queixa também, mas importante é você ter um médico ali que está sempre cuidando de você e de uma forma integral também. E também tem algo muito importante, que começa, quando a gente fala de estresse, fala de autocuidado, nós falamos também como é que você se alimenta. Exato. Veja, o autocuidado começa com você cuidar do seu corpo, da sua higiene, mas como é que você se alimenta? De que forma? Você come rapidamente? Como é que você fala? Porque eu vejo que isso faz parte, né? A longevidade, ela passa pela alimentação também, né? Com certeza. Eu até falei disso sobre a longevidade saudável. Eu trabalho hoje com os pilares da longevidade saudável e a alimentação adequada é um dos principais pilares, porque é uma forma de que, como a gente tem contato com o meio externo, através do alimento, ele vai para o intestino, isso vai ter repercussão no corpo inteiro. Então, o alimento, a gente tem que buscar cada dia mais, uma alimentação não inflamatória. Porque muitas das doenças têm origem na inflamação. E, por exemplo, o que seria inflamatório? Tudo que é industrializado, embutido, que tem conservante, acaba sendo mais
menos natural do que um alimento ali que você vai descascar, né? É aquela máxima, desembrulhe menos e descasque mais. Descasque mais, é muito interessante. Inclusive, por que que isso acontece? Porque os embutidos, eles têm muito produto químico. Exato. Existe toda, e às vezes a gente nem sabe o que vai ali, né? Uhum. Embora tenha ali na caixinha dito, a gente não sabe. E isso pode promover problemas sérios, porque o organismo ele tem que trabalhar mais para fazer a separação, né? O fígado, enfim... Sobrecarrega, né? Sobrecarrega. E aí pode ocasionar problemas. E eu gostaria de falar também a respeito da obesidade. Hoje em dia a obesidade é considerada uma doença inflamatória e ela hoje mata mais, não só ela, mas a obesidade, mas as repercussões, né? Não sei se tem a síndrome metabólica, Maristela, que ela é um conjunto de sinais que a gente encontra, como por exemplo, paciente que já tem pressão alta, diabetes, tem uma obesidade central. E aí, esses são parâmetros, né? E aí são parâmetros que a gente diagnostica como síndrome metabólica e tudo isso vai interferir na qualidade de vida e realmente a obesidade ela é um problema, é uma epidemia considerada hoje em dia e que a gente tem que estar atento e sempre divulgando e combatendo. Olha, na realidade, o que nós precisamos é de informação. Porque você vê, as propagandas nos convidam também a nos alimentar com aquilo que é mostrado. Exato. Né? Uhum. Então fica aquele prato bonito, você quer comer aquilo que te dá água na boca, mas nem sempre o produto é tão saudável quanto parece ali. E nesse trabalho que vocês vão fazer no dia 15 de outubro agora, lá no The Square, vocês vão ter uma nutricionista que vai falar, isso é muito importante, gente, olha... Eu, se fosse vocês, não perderia esse evento por nada, porque é um evento realmente dedicado às mulheres, é um evento que vai ter várias pessoas falando de vários assuntos, desde a alimentação, da questão de saúde, mas também vai falar da sua capacidade de empreender, da sua capacidade de ter um novo olhar para a vida. E uma coisa que você falou agora há pouco, doutora Gilmaiara, é que uma das coisas que ajudam e que nós sabemos, né, já há um estudo a respeito, que as pessoas que têm amigos, elas adoecem menos. Com certeza. Quando você falou que a pessoa tem que sair daquele ambiente comum, ela precisa também buscar uma rede de apoio. Então, isso. Lá você também vai fazer amizades, você vai fazer o que eles chamam de network com relação a trabalho, mas você também pode fazer um network para amizade, fazer amizades. Você ter pessoas que você pode dar continuidade. E hoje nós precisamos, nós mulheres, ocupamos, né, um número muito grande, acho que o número de mulheres no país é muito grande. Então, nós precisamos de nos auto-apoiar. A sororidade, a solidariedade, exato. Ela é muito necessária. E esse ambiente também é essa questão da amizade. Como é que você, dentro do seu consultório, observa as pessoas que vêm até você? Você tem percebido isso? Que as mulheres, quando você pergunta como é que vai a vida dela, as que têm mais amigos, elas têm menos problema? Com certeza, porque uma das válvulas de liberar aquela dor, aquele sentimento, é falar, né? E muitas vezes as mulheres já têm o hábito de falar e contar os problemas. Claro que você não vai contar para qualquer um, que não é qualquer um também que vai resolver e nem entender, né? Mas aí para os amigos realmente que você confia, para os íntimos, com certeza é uma válvula de escape, é uma rede de apoio que vai ajudar na saúde mental. E você falou que essas mulheres vão viver melhor, e não só viver melhor, como vão viver mais. Isso já é provado também. Que quem tem ali amigos íntimos, quem tem uma família próxima, vive mais anos. E eu me lembro que eu vi no Instagram, eu acho que foi... Bom, esqueci o nome dele agora, mas ele falava o seguinte, que a mulher dele, quando ia para a cabeleireira, fazer a unha ou fazer o cabelo, ela voltava muito melhor. E aí ele falou assim, eu vou fazer a unha com essa moça aí que você faz. Aí, quando ele voltou, ele falou assim, agora eu entendi. O que ela faz de diferente? Por que a minha esposa volta melhor? Porque enquanto ela faz a unha, a minha esposa falava. E eu também comecei a conversar com ela. E ela só me ouvia. Só o fato dela me ouvir colaborou
para que eu tivesse mais tranquilidade, mais calma. E aí eu entendi a importância de ter alguém para nos ouvir. Do psicólogo também, Um muitas psicólogo, vezes. um amigo. Busque ajuda quando a situação já estiver na necessidade de você ter uma intervenção de um psicólogo. Mas um psicólogo é bom em qualquer momento. Verdade. Porque com o conhecimento que eles têm, eles ajudam você a ter um novo olhar. Porque o que você precisa fazer não é mudar as coisas, mas mudar a maneira como você olha aquilo que está acontecendo. A constelação familiar também colabora muito para você ter um novo olhar, uma ampliação da sua consciência para toda a questão, porque os nossos problemas começam dentro de casa. Uhum. Quando você começa a entender que você não deve julgar o teu pai e tua mãe, quando você começa a compreender que seu pai e sua mãe não são heróis, são um homem e uma mulher, né, que um dia se encontraram e eles são grandiosos porque eles disseram sim para você. Você só está vivo aí porque eles disseram sim. Então, assim, sim, eu aceito, eu vou cuidar dessa vida. Como é que você vê isso? É muito interessante que você está abordando. Você está abordando sobre honra, né? E é um dos princípios que eu acredito. E a gente deve honrar nossos pais, né? Que muitas vezes é aquela máxima: os feridos ferem, os curados curam. E muitas vezes o que eles deram foi o melhor que eles podiam naquele momento. E aí eu acredito que a gente deve perdoá-los se a gente acha que eles não fizeram o que foi possível, mas são escolhas. Eu acredito que também são escolhas. E também devemos compreender que os nossos pais são de outra época, eles fizeram aquilo que era possível para eles. Nós, que já nascemos em outra geração, nós já tivemos o caminho preparado por eles. Se nós hoje estamos caminhando, estamos aqui, estamos vivos, é porque eles cuidaram de nós. Sim. Então, eles já caminharam uma estrada para nós. Agora, nós podemos fazer diferente. O que você pode olhar é dizer assim: bom, eu observo isso, não julgue. Não julgue para condenar ou para dizer que você vai ser juiz, né? Nós não somos juízes. Uhum. Nós somos apenas frutos de um amor. Nós nascemos desse momento maravilhoso entre nosso pai e nossa mãe. Então, olhar para eles com essa amorosidade e aceitar essa vida, tomar essa vida e falar assim: ó, mamãe e papai, eu vou fazer diferente de vocês. Me permita, né, que eu possa fazer diferente. Porque às vezes até os pais querem escolher a profissão que o filho vai ter. Também tem isso, né? Eu sempre fui uma boa aluna. Então, antigamente o pessoal falava: boa aluna vai ser médico ou vai ser da área de direito. E eu não me identificava com as especialidades da área de direito. Então, eu acabei optando pela medicina, mas não foi por influência dos meus pais. Ninguém na família é médico, a não ser uma prima, mas que eu não tenho muito contato. Então, foi mais uma escolha minha mesmo. Você queria cuidar de pessoas? Isso. Então, veja que, de alguma forma, o cuidar, todo o nosso trabalho, né, toda vez que a gente escolhe uma profissão, a gente está escolhendo para cuidar de alguém. Uhum. Seja no âmbito profissional ou dentro de casa, um amigo, filho, mãe, pai, tudo é cuidado. Nós temos que ter esse cuidado um com os outros, né? E cuidar, na verdade, é servir. É servir. E isso também se estende ao empreendedorismo. E o que é que o empreendedor faz? Ele resolve problemas. Exatamente. Ele busca soluções. Busca soluções. Tem gente que procura, tem gente que é assim, que vê um problema em cada solução e tem gente que vê uma solução em cada problema. Exato. Eu queria agora, assim, Jumayara, foi maravilhoso a sua entrevista. Dia 15/10 agora, começa às 8 horas da manhã? Isso, exato. E aí você foi falando, eu lembrei das palestrantes. Nós vamos ter também uma psicóloga que fala sobre o vestimento para poder vestir o corpo. E vamos ter também a presença da nutricionista, como você falou, que ele vai estar falando bastante da importância da água na nossa vida, para o autocuidado. E também a presença da Lourdes, que vai falar sobre finanças. E então vai ser realmente um evento muito rico e que você, mulher, deve se permitir isso, deve estar lá nesse novo ambiente para conhecer novas pessoas. Então, estamos chegando no finalzinho do nosso programa e eu agradeço muito a sua vinda aqui para contribuir, né? Então, no dia 15/10, sábado, dia 15/10, 15 de outubro agora, estejam lá, né? Um evento para consertar a sua vida, é uma decisão, né, que você tem que tomar para que a sua vida
você possa mudar a sua história, você possa fazer um novo caminho. Esteja lá com a doutora Jumayara e todas essas mulheres que oferecem o seu conhecimento com todo o amor, com todo o carinho, com toda a força e com toda a luz, e que vai ser um evento abençoado. Muito Amém. obrigada. Eu que agradeço novamente, Maristela, o convite e também estendo o agradecimento ao André. Tá, muito obrigada. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, volta semana que vem e eu estarei esperando você aqui com novidades. Até lá.